toda vez que nós colocamos dúvidas acerca da palavra de Deus, é sim um ato de incredulidade. E esse ato de incredulidade se dá numa pessoa que já está com o coração afastado de Deus. Só que essas pessoas falam, essas pessoas espalham essas coisas. E a igreja de Jesus precisa estar pronta para responder perguntas mais espinhosas. E nós vamos fazer isso aqui hoje. O que eles fizeram? Eles separaram o Cristo, é uma pessoa só, não é? Mas o estudioso falou assim, olha, o Jesus que viveu no século I é um, aí eles deram o nome assim, é o Jesus da história. Foi aquele Jesus que andou na Palestina, que foi para Galiléia, que foi para Jerusalém, né, que foi no casamento. Esse é o Jesus da história. Os estudiosos disseram que esse Jesus tinha que ser olhado somente com história. Só. Tinha que pegar só a história, pegar os métodos da história e tentar interpretar Jesus. Tem muito incrédulo que faz isso até hoje. Então nós vamos pegar tudo que a história apresenta como ciência e vamos aplicar essa ciência histórica na pessoa de Jesus. E aí deu um nome para isso, tá? E foi dado um nome. O nome chama assim, Jesus histórico. Então toda vez que vocês verem na televisão um entrevistador, ou no YouTube, ou numa revista, apareceu muito antigamente naquela revista super interessante, tinha constantemente isso, a ideia assim, a capa assim, Jesus histórico. Quando vocês verem essa palavra Jesus histórico, ele está se referindo não ao Jesus da Bíblia, tá bom? Está se referindo ao Jesus que os historiadores construíram através dos seus métodos. Então é uma reconstrução. Então sempre que vocês contarem, eu quero falar do Jesus histórico, lembra? O Jesus histórico que eles estão falando nem sempre é, pelo menos esses estudiosos incrédulos, nem sempre eles estão se referindo a Jesus. Aquele que é apresentado na Bíblia. Eles vão usar fontes de fora, vão usar recursos de fora. Mas uma coisa que precisa ficar bem claro no nosso coração é que é uma reconstrução. É uma reconstrução. Jesus realmente viveu no século I. Jesus realmente pregou, ensinou e viveu entre as pessoas. Esse Jesus está registrado nas páginas dos evangelhos. E tem uma razão para isso. Como nós já fizemos, Jesus dizia ser filho de Deus. Ele dizia ser filho de Deus. Ele dizia ser o Messias que veio. Várias vezes ele disse, eu sou antes de Abraão. Ele falava isso de forma consciente e intencional. Então, há um problema aqui. Por quê? Se as pessoas que falaram de Jesus acerca disso não for Jesus, eles são mentirosos. É ou não é? A gente tem que dar os nomes. Não é isso o nome? Se alguém fala que Jesus disse que ele é o eu sou, que é antes de... e Jesus realmente não falou, é uma pessoa mentirosa. Não é isso? Se Jesus realmente falou isso, e não é verdade isso que ele falou, aí não cabe nem no mentiroso. Jesus está com problema de cabeça. Porque se achava divino. Só tem essas duas opções. E a única outra opção é realmente acreditar no que ele falou. Qual é o problema do Jesus histórico? Que eles tentam achar um termo. Jesus é bonzinho. Jesus era um bom mestre. Jesus era um bom amigo. Jesus era um rabino. Era um judeu do século I. E eles vão criando tudo isso. Só que Jesus disse que era filho de Deus. Então se ele não for, tem algum problema. Então nós não temos a opção, meus irmãos, vocês que estão aqui, nem você e nem eu, temos a opção de rebaixar Jesus a um simples mestre de sabedoria. A um sábio antigo. Nós não temos essa opção. É por isso que quando a gente lê livros que ficam muito famosos, Jesus, o maior psicólogo que já existiu. É problemático isso. Porque todas essas áreas rebaixam Jesus. Porque Jesus nunca disse que é o maior psicólogo que já existiu. Ele nunca nem disse que era psicólogo. Ele sempre disse que era o Filho de Deus. Ele sempre disse que veio para salvar. Sabe o que ele falou uma vez para uma pessoa que estava doente? Os seus pecados estão perdoados. Era isso que ele falava. Então, ou ele realmente é aquilo que ele disse que é, ou os escritores do Evangelho são mentirosos, ou Jesus está com problema mental. Vocês viram, irmãos? Não tem outra opção. Então, sempre que as pessoas falam, mas não, Jesus foi só um bom mestre. Isso é incredulidade e isso desonra Jesus. Se você é cristão, você não pode baixar Jesus a menos do que ele é. Ok? Esse é o grande problema do Jesus histórico que as pessoas apresentam. É o problema da incredulidade. É o problema de não levar a sério as próprias palavras que Jesus disse que é. Não adianta você dizer assim, olha, a Bíblia é um livro de fé e ao mesmo tempo dizer que o que está escrito lá não é verdade. Não tem muito sentido isso, não é? Então sempre lembre disso, as bases
de olhar Jesus simplesmente com as lentes históricas são insuficientes para falar de Jesus. Mas elas também não são inúteis. Não são inúteis. Por quê? Jesus realmente teve sede, Jesus realmente caminhou. Nós vamos depois falar da humanidade de Jesus. Jesus realmente caminhou, ele andou, ele esteve com as pessoas. E mesmo que nós comecemos de cima, como nós fizemos nos ensinos passados, nós começamos de cima. Não quer dizer que nós também não devamos olhar por debaixo, a parte de baixo. Porque nós não temos uma fé cega. A nossa fé, como eu disse para vocês, ela está baseada na história, mas ela é muito mais que isso. Ela não é só história. Se você ficar só na história, você rebaixa a vida de Jesus. Mas se você ficar só na fé também, você acaba vendo um Jesus como um mágico, que é o que muita gente faz. Muita gente vê Jesus como algo mágico. Não, irmãos. Nós temos, para enxergar Jesus, tem que estar os dois andando junto. A fé, como a parte mais importante, e a história. Mas a história que realmente honra Jesus, não aquela que o desonra. A história que quando lê um texto sagrado, um texto histórico também e sagrado, que faz uma afirmação, você realmente aceita essa afirmação que é feita. Você aceita. Isso é usar a razão, mas é usar a razão de uma forma que glorifica a Deus. Então Jesus não pode ser só provado pela ciência, não dá, não tem como fazer isso. Só que Jesus também não é um ser abstrato. Certo? Jesus não é um ser abstrato, ele é uma pessoa que realmente andou aqui. Então nós temos que olhar os dois lados. Primeiro a fé, acima de tudo. E depois a história como uma base para nós termos a nossa fé. É por isso, irmãos, que se estuda. E é aqui que entra uma coisa que muita gente não entende. Por que devemos ser rigorosos no ensino bíblico? Exatamente porque as Escrituras é um livro histórico. É histórico. Elas não podem ser lidas de qualquer jeito. Aliás, nada na igreja pode ser visto de qualquer jeito. Nada pode ser visto de qualquer jeito. Tudo tem que ser levado a sério. Tudo tem que ser levado a sério. Então, cada afirmação das Escrituras deve ser visto como uma afirmação verdadeira. Cada uma delas. Cada parte do Evangelho deve ser visto como algo real e verdadeiro. Porque foi isso que Jesus fez e ensinou. A fé vem antes da razão. Mas ela precisa andar lado a lado com ela. A história sozinha não mostra quem é Jesus. Mas a fé, sim. Então, mas não uma fé cega, não uma fé de fora. Sabe aquela coisa que a pessoa fala assim, fé é você colocar o pé que Deus faz o chão. Não, não é essa a fé bíblica. Isso não é fé bíblica. A fé bíblica tem chão. A fé bíblica tem história. A fé bíblica, ela é maior que a razão, mas ela nunca é irracional. Certo? Nunca é irracional. Teve uma vez, irmãos, de uma mulher que estava numa enchente. Ela viu aquela enxurrada e ela leu tudo posto naquele me fortalece. E passou. A enxurrada levou. Lembra que eu disse? A fé, ela é mais que a razão, mas ela não é irracional. Nunca é irracional. Certo? O que ela fez foi usar a fé dela de forma irracional. Ela estava bem, podia esperar. Espera. Certo? Vocês entenderam o importante disso? A importância disso que eu estou falando? Então, irmãos, cuidado com essas ideias que as pessoas apresentam. A fé cristã, ela tem raízes. A fé cristã tem história de verdade. Ela está entrelaçada. Olha o que disse Paulo em 1 Coríntios 1, 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Paulo sabia que a forma como Cristo viveu e morreu traria problema para muita gente, mas ele não mentiu. E por que as pessoas se convertiam? É aí que está. Irmãos, olha que importância disso. Se fosse usar só a razão, nenhum grego e nenhum judeu se convertia. Porque Paulo falou, porque para o judeu é um escândalo morrer na cruz. E para um grego é loucura um Deus que morre na cruz. Vocês percebem? A razão humana não dá conta. Mas o que Paulo pregou? Cristo crucificado. Por que ele pregou Cristo crucificado? Porque é a verdade, isso aconteceu. A mente humana podia não entender, mas foi realmente aquilo que aconteceu. Fé e história juntas, entrelaçadas. Não é fé cega e nem história incrédula. Viu? Não é fé cega e não é história incrédula. E por que as pessoas se convertiam? E por que judeu e grego se converteu? Sendo que para um é loucura e para outro é escândalo.
Por que o escândalo chegou na mente de pessoas e pessoas encontraram Jesus? Os primeiros judeus, os primeiros cristãos eram judeus. E depois, quando foram para a Europa, chegou nos gregos também. Por que as pessoas filósofos se convertiam? Porque é mais que razão. A fé é maior. A fé é mais poderosa. O Espírito Santo, quando atua, transforma tudo. O Espírito Santo atuou, transformou. Então é maior, é muito maior. A história de Cristo, o nascimento, a vida, o ministério de 3 anos, os milagres que ele fez, tudo isso, as parábolas que ele ensinou, todos os seus ensinamentos, tudo isso forma um núcleo que a igreja chamou de evangelho. Que era aquilo que a igreja pregava. A igreja, irmãos, no seu início, só falava de Jesus. Só de Jesus. Mais nada. E não é que o povo era mais simplista, não. Porque eu já li o versículo de 1 Coríntios. Eles também tinham vidas complexas. Às vezes a gente tinha a noção que o mundo antigo era mais simples e o mundo moderno mais complexo. Não, irmãos. Todas as épocas tiveram suas complexidades. Todas as épocas. A incredulidade sempre existiu. A vida mundana sempre existiu. As pessoas que não querem Deus sempre existiram também. Mesmo diante de tudo isso, a igreja se concentrou somente em Jesus. Só e mais nada. Cristo o apóstolo Paulo uma vez falou de Jesus assim: eu vou pregar para vocês Cristo e esse crucificado. Vou ficar só nisso. É isso que nós queremos. Olha o núcleo do evangelho, um pedacinho, o apóstolo reconhecendo em 1 Coríntios 15. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Como é importante isso, não é? História, ele contou um fato histórico, mas um fato histórico que ultrapassa a simples história, que é a ressurreição. A ressurreição foi de forma secundária testemunhada, porque milagre não dá para testemunhar, né? Ninguém esteve lá no túmulo. Mas todos viram o Cristo ressurreto, o Cristo que havia ressuscitado. Então a nossa fé, irmãos, ela é muito, muito, muito mais importante do que qualquer história, do que qualquer razão, do que qualquer filosofia, do que qualquer psicologia. Ela é maior, muito maior, nem se compara. O que a fé cristã oferece é maior do que qualquer psicologia, do que qualquer filosofia, do que qualquer história científica, do que qualquer sociologia, do que qualquer medicina. A fé cristã é maior que tudo. Ela apresenta o Cristo que morreu e ressuscitou para nos dar vida. Esse é o Jesus da história. E esse é o Cristo da fé. Sabe qual foi o problema dos pensadores, desses estudiosos incrédulos? É que eles separaram o Jesus histórico do Cristo da fé. E o Jesus histórico, irmãos, é o Cristo. Essa separação que deu problema. Porque enquanto o Cristo que eles criam era o Cristo que viveu, não tinha problema nenhum. Quando quiseram separar os dois, começou a vir as dificuldades. E agora eu quero dizer para vocês algumas coisas que vai ajudá-los. Vocês acham que a igreja cristã não sabia dessas coisas no seu começo? Sempre soube. É isso, irmãos, que é importante. A igreja sempre soube. Por exemplo, mulheres indo para o túmulo ver a ressurreição. Testemunho feminino no século I não era aceito. Eles não se importaram com isso. Por quê? Porque foi isso que aconteceu. Se vão aceitar ou não, é problema deles. Ok? E depois vem os apóstolos e os amigos auxiliares dos apóstolos começam a escrever. Paulo começa a escrever, João começa a escrever, Mateus começa a escrever e Lucas também escreve o seu evangelho. E ao escrever o seu evangelho, Lucas fala o que ele está fazendo. E o que Lucas faz é exatamente isso. Ele une história com a fé. História e fé, história e fé. Fé e história, se a gente for colocar na ordem mesmo, né? Fé e história. Olha o que ele diz. Visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizou. Olha o que ele está dizendo. Muita gente já começou a escrever sobre Jesus. A falar sobre Jesus. Ele está dizendo que o escrito dele não foi o primeiro. Já escreveram sobre Jesus antes de mim. E eu li. Provavelmente Marcos. Provavelmente. Ou Mateus. Ele leu. Então, muitos já empreenderam. Podemos afirmar isso de forma hipotética, a gente não tem ainda
comprovações, mas de pequenos textos sobre Jesus escritos também naquela época. Quem sabe um dia a gente encontra. Que ele usou como fonte para escrever o seu evangelho. Escrita, tá? Fonte escrita. Então o próprio Lucas reconhece que antes dele outras pessoas escreveram sobre Jesus. Então ele tem precedentes, ele respeita esses relatos anteriores. Ele diz assim, olha, as coisas que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram, o que desde os princípios foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Aqui ele entra na pregação, ele entra no testemunho de pessoas que viram Jesus. Ele vai conversar com essas pessoas. Isso é história, não é? Só que ele fala mais que isso. Ele fala, essas pessoas não só me contaram uma história, não só me relataram um acontecimento, ao qual eu acredito que é verdadeiro. Eles foram pregadores dessas palavras. Eles anunciaram como palavras de Deus. Olha que importante isso. Eles contaram realmente aquilo que aconteceu sobre Jesus e eu vou fazer um trabalho minucioso. Eu vou investigar. Lucas está fazendo isso. Ele vai investigar se tudo aquilo que foi transmitido procede. Olha o trabalho de um historiador. Vai verificar todas as informações se elas são reais. Trabalho de gente séria. E ele vai dizer o seguinte no terceiro, ó, igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo desde a sua origem, dar-lhe por extenso, ó excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. O que Lucas está dizendo é que o que ele está escrevendo é uma biografia de Jesus. É isso que ele está dizendo. Ele está afirmando, eu estou escrevendo uma biografia de Jesus. Isso é história. Só que é uma biografia para ser pregada, para ser crida. E para ser lida e ter vida transformada através da leitura. Não é só uma biografia que conta a história de uma pessoa brilhante. Não. É uma biografia de alguém que morreu e ressuscitou. Que biografia que é essa? Não é biografia nos termos modernos, por favor, né, meus irmãos? Não é biografia nos termos modernos. Se você pegar uma biografia moderna e pegar o Evangelho de Lucas, vocês vão ver que não é igual. O Lucas se concentra em partes, ele seleciona o material que ele quer colocar. Ele não conta tudo sobre Jesus. Aliás, nenhum deles faz isso. Nenhum deles fala tudo sobre Jesus. Ele seleciona o material com propósitos de evangelizar e de fazer discipulado, e trabalhar discipulado. Então eles tiveram esses dois propósitos, evangelizar e discipular. Mateus teve esse propósito, Marcos teve esse propósito, Lucas teve esse propósito e João teve esse propósito. Todos eles tiveram o intuito de evangelizar e discipular, para a pessoa crescer na fé. Mas eles escreveram biografias e usaram os recursos das biografias greco-romanas antigas. Nós encontramos nos evangelhos os critérios das biografias antigas, mas com um propósito de evangelizar e com um propósito de discipular. Com dois propósitos. Mas eles usaram história, usaram ciência. Olha aí, eles usaram ciência, eles utilizaram a história, utilizaram os métodos da história, mas não ficaram só na história. Foram também para a fé, porque eles criam em Jesus. Então estão a fé e a história em Lucas, deixando bem claro que ele está fazendo um trabalho entrelaçado. Eu estou falando de Jesus, mas eu estou falando do Jesus que eu creio. Foi isso que Jesus fez mesmo. Foi assim, olha, o anjo apareceu para Maria e conversou com ela. Isso aconteceu. Mas isso aconteceu porque ele era o Filho de Deus. Mas o anjo disse que ele era o Filho de Deus. É entrelaçar história e fé. Ele fala isso daí, ó, para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Para que você tenha certeza das verdades. Teófilo, nós não sabemos direito quem é, era um homem nobre, financiou a produção tanto de Lucas quanto da carta de Atos, o Evangelho de Lucas e a história de Atos. Ele financiou os dois, são obra em 2 volumes, e era uma pessoa que cria, porque foi instruído na fé, era uma pessoa de posses, e ele foi provavelmente a pessoa que divulgou esse evangelho para as outras pessoas. Foi ele que patrocinou a divulgação dessa mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Foi isso que Lucas fez. Fé, meus irmãos, fé e história andando juntos, não separado, para nos fortalecer. Fé cristã não é cega. Ouviram? A nossa fé não é cega. A nossa fé tem bases sólidas em histórias reais, verdadeiras. É por isso que nós temos que estar preparados, por isso que eu falei que é apologética hoje. Você e eu temos que estar preparados para saber que existe muita história fabricada de Jesus pela incredulidade de intelectos longe de Deus.
E nós precisamos saber nos defender disso. 4 evangelhos, olha que coisa. Nós temos 4 evangelhos na nossa Bíblia. Não é? 4. Já no século II, teve um cristão chamado Tassiano. Século II, irmãos. O que ele fez? Ele pegou os evangelhos e fez uma harmonia. No século II ele fez isso. 170. Fez uma harmonia dos evangelhos. A igreja olhou e falou, legal. Mas isso não é inspirado por Deus. Esse trabalho ficou legal, ficou bom, mas não é perfeito. Aí teve um outro, esse a igreja respeitou muito. O Tassiano a igreja respeitou muito. Aí teve um outro chamado Marcião, que falou, vamos ficar só com Lucas. Não ficar com o evangelho nenhum, não. Vamos ter só o Lucas na nossa Bíblia. A igreja olhou e falou assim, olha, aí já não dá. Irmãos, os cristãos do mundo inteiro, e alguns foram conversar só depois, chegaram na conclusão de que nós devemos ter como inspirada por Deus 4 evangelhos, 4 livros falando de Jesus, 4 biografias. Você viu? Uma só não dava conta. 2 não dava conta. 3 não dava conta. Deus preparou 4 para a sua igreja. São iguais? Não. Tem diferenças? Tem. A igreja sabia que essas diferenças iam ser difícil de explicar? Sabia. Por isso que o Tassiano fez a harmonia. Para tentar minimizar as diferenças. Mesmo a igreja sabendo de tudo isso, quando elas leram os 4 evangelhos, reconheceram neles palavra de Deus. História e fé entrelaçadas. A fé não é no escuro. A fé tem história, tem raiz. Seria tão fácil para a igreja, né? Falar, tá bom, esquece os 4. Não é isso, irmão Gerson? Vamos ficar só com o que o Tassiano fez. Então, irmãos, nós temos aí as 4 biografias antigas, falando de Jesus. E a igreja usou como critério 3, mais coisas, mas pelo menos 3 estiveram lá presentes. Primeiro, tinha que ter escrito por um apóstolo ou um auxiliar de apóstolo. Então tinha que ser escrito no século I, não podia ser no século II mais. A mensagem tinha que ser a mensagem que a igreja já pregava. Olha que importante isso. Não valia um texto escrito com coisa que a igreja não pregava. Não, era aquilo que a igreja estava pregando em diversos lugares. E esses 4 têm. E a outra coisa era que esses livros tinham que ser lidos em várias igrejas em diversos lugares. A fé cristã sempre foi rigorosa, viu? Se tivesse uma igreja isolada e falasse, eu creio diferente, que eu ia falar, problema de vocês. Porque a nossa fé não é isolada. A nossa fé é compartilhada. Olha que coisa valorosa. Isso nos ensina tanta coisa. Tem gente que acha que é mais espiritual que o outro. Tem gente que acha que descobriu coisa na Bíblia que o outro não descobriu. E começa a falar coisa. Tudo que eu falei aqui para vocês, irmãos, vocês acham em livros. Pra vocês terem ideia. Não estou inventando nada. Certo? Vocês podem ouvir em podcasts, em pessoas sérias. Vocês vão escutar só em pessoas sérias, isso é verdade. Só em gente séria. Porque a fé ela é compartilhada. Ela é compartilhada. Ninguém se acha melhor que ninguém. Nós aprendemos uns com os outros. Nós crescemos uns com os outros. Isso é fé cristã. Nós valorizamos o outro porque vamos aprender com ele. E o outro nos valoriza para aprender conosco. Amém, irmãos? Então vocês viram aí o que Lucas fez? 4 evangelhos. Por que 4 evangelhos? Mesmo a igreja sabendo que tinha jeitos de facilitar, mas a igreja ainda levou a sério o rigor, a história, mas não ficou só nisso. Valorizou também a fé, que era extremamente importante. Olha o propósito de João ao escrever o seu evangelho. João falou exatamente por que ele escreveu. Ele escreveu um evangelho, escreveu uma biografia de Jesus, mas ele falou o motivo. Em João 20:31. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo, tenham vida em seu nome. É isso? Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo, tenham vida em seu nome. Olha o propósito. É biografia, é história, mas tem propósitos de fé. Então, irmãos, a partir de hoje, a fé é cega? Não é. A fé tem raízes na história. Ela é irracional? Também não. Mas ela é acima da razão. Ela é maior que a razão. Aliás, é através da fé que nós alcançamos coisas que a razão não consegue alcançar. A nossa fé é baseada em fatos. Agora, olha o que eu vou falar para você, já estou terminando. A nossa inteligência tem que ser usada para o reino de Deus. A nossa inteligência tem que ser usada para o reino de Deus. Você não usa a sua inteligência para dividir, para humilhar,
para ofender, para magoar ninguém. Você usa a sua inteligência para que o reino de Deus cresça. Só aprendi com Cristo, meus irmãos. Com muito servo de Deus abençoado também. Ouvi muito servo de Deus abençoado falando disso. E com Jesus também. Nós usamos a nossa inteligência, aquilo que Deus nos deu, para o bem da igreja. Vocês já pensaram nisso? Usar a inteligência, você pode escolher. Você pode usar a sua inteligência para gerar bagunça, para trazer divisão. Ou você pode usar a sua inteligência para a glória de Jesus. Os apóstolos usaram a inteligência deles para o reino de Deus. E escreveram palavra de Deus. A nossa doutrina, e nós vamos continuar falando de Jesus, ela é segura. A doutrina cristã tem segurança, porque ela não foi inventada. Olha que coisa linda, não foi inventada. A certeza transmitida nos evangelhos nos protege de falsos ensinos, das pressões, da incredulidade e das heresias da nossa época. E através dessas biografias antigas, nós temos um encontro com o Cristo vivo.